Vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o amigo, mestre, que é o aniversariante destes dias que se aproximam do Natal, que nós adentremos neste clima diferenciado, que nós compreendamos a oportunidade que é nos dado renovadamente de envolvermos com novas proposições. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam envolver a todos nós que estamos estudando este livro, tentando entender melhor as suas diretrizes. Que sejamos todos amparados, que exista a ajuda da Dona Emília Santos, a proteção do nosso tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma, da Dona Benedita e de tantos outros espíritos abnegados. Com
contando com este amparo, iniciamos nosso estudo dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos entrar nas primeiras pregações. Então vamos ver que nós tivemos um contato com, ele nos reportou Jesus e João Batista, ele vai iniciar agora o seu ministério, o seu trabalho. Mas antes disso, nós vamos fazer este apontamento que nos é trazido por Humberto de Campos, que ele vai nos reportar que Jesus teria nascido 5 anos antes. Então, é-nos reportado que ele nasceu. Então ele pergunta, Jesus está perguntando a João, lembra-te do meu nascimento na terra? Recordo-me, Senhor. Foi no ano 749 da era romana, e Frei Dionísio Exíguo, então, que viveu no século VI da era cristã, colocou erradamente o vosso natalício, em 754. Então eu estou colocando aqui que ele dividiu a história em antes e depois. Dividiu a história, mas importante que os estudiosos já sabem que, em verdade, ele nasceu melhor, esteve entre nós, a partir do ano 5. Eles acham entre os 4 e 6, em função do censo de Otávio, em função do governo de Quirino, em função da morte de Herodes o Grande. Ele já sabe o que teria acontecido, mas nos dá uma noção precisa, Humberto de Campos, que ele viveu, ou melhor, apareceu 5 anos antes. Olha o que ele está falando, do meu aparecimento. Então é bem claro, não do meu nascimento, o meu aparecimento na terra. Isso é importante. Agora continuemos. Nos primeiros dias do ano 30, antes das suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Então, no deserto da Judéia, próximo à Arábia, às areias ardentes, ali vivia, no Rio Jordão, pregando. E ele pregava em vários locais, João Batista, e vivia também tentando levar o batismo, a renovação, a mudança de paradigmas para com as pessoas. E neste local, Jesus esteve com ele. E Jesus, estando com ele, pediu para que ele fosse batizado, e João Batista disse que não. Quando uma pomba se manifesta, sendo uma manifestação divina, dizendo em uma voz que ele deveria, porque ali estava o Salvador, estava o Messias, estava aquele que viria verdadeiramente batizar com fogo e com espírito. E ele vai dizer àquelas criaturas que ele não era digno nem de calçar as sandálias do mestre. Ambos estiveram juntos por alguns dias. Eu trouxe aqui em azul alguns dias, porque não foram semanas, alguns dias. E neste processo começa a manifestação daquilo que nos é colocado no Evangelho. Porque 40 dias Jesus teria sido tentado por aqueles espíritos, ou por aquele espírito maioral que comandaria os planos inferiores, pertencente ao grupo dos dragões, e dentre eles o comandante de toda esta hoste, de todo este grupo. Em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência, do grande precursor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, eu coloquei despediu-se para uma concordância. Então ele se despediu, ele permaneceu por alguns dias, e lá ele ficou em jejum, e lá ele ficou em penitência, como se ele tivesse algum erro, mas ele estava fazendo com que este processo pudesse ser compreendido, inclusive pelos planos inferiores, que ele estava iniciando o seu ministério, estava iniciando as suas manifestações de forma plena, visível a todas as criaturas. Agora, não faria aqui acolá de forma esporádica, de forma a não ser reconhecido. Agora ele seria reconhecido, agora ele saberia, as pessoas saberiam que ele estava se manifestando. Então, o mestre divino se fez agora a partir deste instante. E ele vai sair deste local. Vamos ouvir perguntas. Nesse momento, ele está no deserto, ele doutrina aquele espírito? Não é que ele doutrina. Ele vai por 40 dias. Eu vou reportar adiante. Ele vai por 40 dias ficar mostrando àquele espírito os acontecimentos. Mas vamos lá. Olha que interessante. Demandou o oásis de Jericó.
uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. Então eu coloquei aqui que é 8 quilômetros. Então ele andou, parou um pouco aqui em Jericó. Então ele parou em Jericó, depois ele segue aonde? Ele dirigiu-se de Jericó até Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Então ele andou por 40 quilômetros, ao derredor de 40 quilômetros num dia. É para que nós tenhamos uma noção da capacidade de movimentação, de peregrinação de Jesus. E eu vou trazer aqui algo interessante. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nos reporta Lucas e Jesus dizendo. Então é sobre isto. Então ele ficaria de forma singela, de forma simples, de forma a não movimentar isto e aquilo. Ele não ficou em uma estalagem, não ficou, ele estava a partir daí repousando, porque era isso que nós temos que entender. Ele tinha um corpo especial, ele estava neste momento em jejum, ele estava neste momento agora começando e anunciando todas as suas possibilidades, tudo isso. Mas continua Humberto de Campos, sentando com o peregrino, próximo ao templo, Jesus foi notado pelos sacerdotes e pensadores ociosos que estavam sempre ao derredor do templo. Templo agora de Herodes, que havia sido refeito, era o templo de Salomão que havia sido destruído, o templo de Herodes, e agora ficava ao derredor a Torre Antônia. Então é sobre isto. E ali ficavam as pessoas falando o quê? Sobre os acontecimentos, sobre as situações, sobre a vida, e que se sentiram todos eles atraídos pelos traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Eu trouxe aqui a figura de Maria e trouxe aqui a figura de Jesus, que foram agora retratos falados, orientados por Emmanuel, orientados pela espiritualidade superior, para que nós tivéssemos uma noção. Neste quadro de Maria, quando ela se completa no ano de 52, aqui vai ocorrer o seguinte: até os olhos não ficar desta forma, não ficar com esta coloração, Emmanuel não deu por concluída a tarefa. Diz Chico que ela tinha um olhar e os olhos da cor do céu, assim como Jesus, de uma beleza, de uma formosa originalidade, e tinha um olhar profundo. Não é desta forma como querem dizer aqueles estudiosos que vão recontar. Isso aqui é um judeu. Os galileus tinham agora uma fisionomia de franceses, como nos vai dizer Chico Xavier. Eles tinham uma originalidade, eles eram estrangeiros. Dizia-se que da Galiléia nada de bom vinha. Sabia-se que eles eram diferentes, eles eram mais afáveis, mais tranquilos e tinham uma fisionomia como aqueles que viviam outrora na Gália. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Anã, que é Anás, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Então ele foi atraído, não sabe por quê, porque Jesus. Então quando nós estamos falando dos planos inferiores, quando nós estamos falando de Anã, Jesus atraiu a estes seres para que eles soubessem. Agora ele vinha trazer premissas para a fundação de um reino de Deus na terra. Ele viria trazer valores para que eles soubessem. Estes que comandavam aos planos inferiores, estando encarnados, alguns e outros desencarnados, que ele estava começando a sua tarefa. Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Então ele está buscando a fundação, porque nós havíamos atingido, nos falam o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a maturidade, a maioridade espiritual. Então ele veio fundar a possibilidade dos seres humanos, agora dentro de si mesmos, formarem ou fundarem o reino de Deus, que estaria em consonância com o reino de Deus que estaria se estabelecendo neste mundo que seria renovado, neste mundo que teria outras premissas, não mais exteriores, não mais voltada aos aspectos pura e simplesmente mundanos. Exclamou o Cristo com modesta nobreza: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia.
E que pensas tu venha a ser isto? Ou seja, um ser com premissas materiais, um ser muito voltado às exterioridades, um ser muito vaidoso, orgulhoso de si mesmo, da posição que ostenta no cenário material, ele com acentuada ironia. Esta é a manifestação, ironia, dos seres inferiores, dos seres orgulhosos, dos seres que olham os outros de cima para baixo. Então, o que tu pensas ser isso? Este reino, vai falar Jesus, é obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Anã com uma gargalhada de desprezo. Ironia, desprezo, a forma de se manifestar um ser orgulhoso. E continuando as observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante esta difícil empresa? Ele havia entendido o que é o reino de Deus, o que é esta obra divina? Não! Ele imaginou que uma obra divina, o reino de Deus, na percepção dele, é obra de um guerreiro, é obra de um libertador como Moisés e Davi. Estas eram as figuras que eles imaginavam. E aí ele vai dizer: quais são os teus seguidores e companheiros? Terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido para auxiliar-te? Então olha as premissas materiais. Para conquistar o reino da terra é necessário dinheiro, é necessário poder, é necessário força. Então, estes são os paradigmas materialistas e os paradigmas espiritualistas. Jesus veio trazer agora elementos para que nós tivéssemos paradigmas espiritualistas, para que nós entendêssemos realmente qual é o papel de um ser humano na terra, qual é o papel de cada um de nós perante a nossa divindade, que ainda está adormecida, que ainda não luziu, que ainda não veio à tona. Então veja lá, contas com um príncipe, contas com o quê? De forma chocosa, de forma irônica, de forma a humilhar aquela criatura, olhando-na como um ser tolo. E aí continua a conversação: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares e em todos os tempos. Ele não está fazendo uma obra para um momento. Ele veio nos mostrar paradigmas para nós nos modificarmos ao longo dos milênios. Uma obra que não se faz de forma abrupta, não se conquista. Nós temos que mudar valores, mudar preceitos, mudar olhar, mudar tudo para que nós compreendamos, ainda que de forma míope, ainda que de forma menor, ao nosso Mestre Jesus. Mas é isto. Eles vão chegando, eles vão amadurecendo, eles vão agora se renovando. E ele não pôde compreender. E sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Ou seja, esta é a forma de quem renuncia às coisas materiais. Quem renuncia e passa a olhar as coisas do espírito com uma coisa superlativa, mais importante, a única que tem significado na vida, é tido como tolo. Aquele que não luta pelas coisas é um ignorante, pois as coisas estão aí para nos deleitar, para que nós possamos nos apegar a elas. Certamente que este representará o material de tua edificação, ou seja, os tolos e os ignorantes. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Então ele está de forma inteligente segundo os padrões que ele tem, padrões que o mundo material tem. É nós conquistarmos, é nós sermos vistos, é nós sermos reconhecidos, é nós passarmos por cima dos outros, é nós usufruirmos de tudo que nos é possibilitado. É isto. Portanto, os tolos só podem ser lama, só podem ser coisas banais a construção que eles são capazes. É nesta situação que está ocorrendo o quê? A conversação. Vamos ouvir perguntas. A religião, ela surge, né, com o intuito de religar o homem a Deus, dando outros parâmetros. Mas a gente observa desde o início a liderança, aqueles que são importantes das religiões, com um aspecto totalmente materialista. Então, o porquê esse antagonismo dentro das religiões que tem uma função espiritual
enquanto líderes são materialistas. Não são todos os líderes. Krishna, Buda, nós temos vários outros, Hermes Trismegisto, que foram pessoas desapegadas, pessoas que eram grandes vultos. Agora, Moisés já tinha laivos de personalismo. Maomé, que se perdeu adiante com mais intensidade, no ano 570 em Meca. Mas nós estamos dizendo aqui que nós tivemos Lao Tse, tivemos muitos, Sócrates, que veio nos mostrar figuras ligadas ao mundo das ideias, ao mundo das coisas espirituais, que eram homens desmaterializados. Eram aceitos, eram compreendidos, tinham adeptos. Eram compreendidos em plenitude? Não. Não puderam ser compreendidos, mas nós tivemos exemplos significativos de pessoas que foram desapegadas. Mas vamos lá. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena: nenhum mármore existe mais puro. Olha lá o que vai falar Jesus. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Ele está nos dizendo o seguinte: eu trouxe aqui o cinzel, agora trabalhando o mármore. Então Jesus está criando uma imagem para que ele entenda que o mármore mais puro é o do sentimento. O mais puro e mais formoso é este. E o cinzel, que vai trabalhar os sentimentos, é o da boa vontade. A pessoa tem boa vontade, ela vai agora fazer luzir dentro dela valores que estão adormecidos. Somos um ser em potencial crístico. Somos um ser que vai aos poucos desvendando em si mesmo o reino que está por ser construído. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Então nós estamos vendo o paradigma materialista e o espiritualista. Este preocupado com as exterioridades, conhece? Você já foi a Roma? Você sabe os preceitos de Atenas? As belezas, ele conhece? O mais importante, o amor e a verdade. Ou seja, aquilo que vai modificar a nossa vida. Eu não preciso sair de lugar algum desde que eu conquiste os valores do espírito, desde que eu tenha agora outra análise, outros critérios para compreender a vida. Então é sobre isso. Ele está entendendo, o Anã, sobre o que se fala, ele está vendo que é um ser inteligente, tem respostas, sabe das argumentações, mas está entrando em meandros que escapam a Anã. Anã não sabe do que está sendo dito, não pôde compreender. Mas vamos lá. Tem ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Ou seja, isso é o mais importante para eles, as aparências, aquilo que o sinédrio determina, ou quais são as leis. Então, ele estava inquieto, Janã. Sei qual é a vontade do mestre brandamente. O sacerdote o contemplou e sorriso de profundo desprezo. Demandou agora a Torre Antônia, aonde ficavam os maiorais, em atitude de orgulhosa superioridade. Então veja lá o que está acontecendo. Jesus está colocando a ele que ele conhece a vontade do Pai. Ele está em unidade, ele está identificado, ele sabe que a Terra precisava passar agora por uma trajetória de melhorias, de modificação. E para isso ocorrer, os seres humanos teriam que estar identificados com outras premissas mais exteriores. Nós lutamos ao longo do século. Agora é hora de desbravarmos o nosso interior, de conquistarmos um ser que ainda não veio à tona, um ser espiritual. Vamos ouvir perguntas. Esse diálogo com Anã poderia representar, né, uma alegoria com um diálogo com todos nós, né, que defendemos as coisas materiais, as coisas fúteis. Mas aí a questão, o porquê que a gente ainda se importa tanto com aparências, futilidades e essas coisas pequenas, enquanto Jesus, há 2000 anos atrás, já nos explicou o que era o certo.
Porque, na verdade, nós, ao longo dos milênios, temos nos envolvido com as ilusões. Então, o que o Cristo veio nos fazer? Veio nos dar premissas para que nós nos desapegássemos, para que nós nos desligássemos das coisas materiais que têm nos prendido, como nos falam os hindus, os maia. Nós temos nos ficado presos a estas ilusões. E isto não é de agora, é de milênios que nós viemos e ficamos chafurdados e achamos as coisas mais maravilhosas do mundo. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário. Então Jesus esteve agora contemplando as maravilhas, vendo que havia sido uma construção belíssima de Herodes, que havia construído porque o templo de Salomão havia sido destruído, antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho da sua Galiléia distante. Então Jesus agora sai de Jerusalém, indo até a Galiléia distante, que ficava ao derredor de 150 quilômetros. Depois, ou melhor, daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, então 150 até Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Carfanaum. Então ele andou ao derredor de 192 quilômetros. Quanto tempo isso ocorreu? Ele ficou em peregrinação. Vamos entender o que é nos reportado nos evangelhos aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. Era o mesmo espírito perverso, isso quem nos fala é Humberto de Campos, que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo da montanha. Então, neste período, ele fora tentado, ele atraiu este espírito, porque para que o espírito soubesse da sua tarefa. Atraiu o espírito para que o espírito estivesse acompanhando e tivesse elementos de modificação. O gênio da sombra, aquele espírito que comanda a este grupo, a esta hoste, ligadas aos dragões. Este espírito pode ter se renovado? Pode ter se renovado. Nos fala André Luiz que eles sempre se modificam. A mesma organização continua. De rosto enigmático, abeirou-se e murmurou a Jesus que estava sendo crucificado. Amaldiçoa. Então eu estou aqui colocando o que teria ocorrido. Olha o que teria ocorrido segundo Evangelhos. Por 40 dias Jesus foi tentado. Eu pus entre aspas, como é que você vai tentar um espírito que está em plenitude com o Pai, que não tem premissas materiais? Como é que você vai buscar alguma coisa? Não tem como. Ele não tem mais elementos de tentação, ele não tem mais elementos de fragilidade, ele não tem mais buscas materiais. Isso é para ele uma quimera. E ele teria falado que ele poderia ganhar isto e aquilo, mas para um espírito desta ordem, como Jesus, isso não ressoa. Após estas tentações, voltou para a Galiléia, Jesus. Então, foi neste período que ocorreu esta tentação. Vamos ouvir perguntas. Nós sabemos da inteligência desses espíritos, mas quando Humberto de Campos escreve tentaram no deserto, demonstra que, de certa forma, ele não conhecia, então, quem era Jesus, o seu tamanho, sua capacidade, então. Não é que ele não conhecia, ele não sabe como é que você pode acessar um espírito desse. Com coisas materiais, o espírito não está iludido. E primeiro porque ele está voltado plenamente às coisas do espírito. Ele não está preocupado com quimeras, com ilusões, com utopias, com coisas que para ele tem pouca ressonância, mas ele está partindo das premissas dele, ou seja, para ele isso é importante. E aí ele tentou fazer com que Jesus fosse mostrado a ele estes quadros. Jesus viu, lógico que viu. Ficou preocupado, tentado? Não. Tentou amaldiçoá-lo? Não. Tentou mostrar a ele que isto aí para ele não era significativo, porque nós estamos mostrando um espírito totalmente voltado aos aspectos materiais e o espírito totalmente voltado aos aspectos do espírito. São coisas imissíveis, são coisas que não se conjugam de uma forma a buscar. Este aqui vai acordar, mas vamos lá.
como se procurasse, então ele estava agora em Carfornaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Então, olha como é que Humberto de Campos, ele está vendo o que Jesus pensa? Não. Mas ele está vendo que ele está vendo ao olhar. Jesus está procurando alguém que ele estivesse procurando. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia, e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. Como não, é verdade, ele já conhecia. Ele tinha esse pleno conhecimento. Ele sabia de tudo em que ele estava inserido, de quem ele iria buscar, de quem ele iria agora conclamar a segui-lo, porque esta é a proposição. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. Então, pela manhã, Jesus está buscando estes pescadores que estão ali todos alegres, porque uma vida singela, uma vida simples, uma vida voltada aos aspectos verdadeiros, aos aspectos que embalam as pessoas a buscarem coisas que o mundo não pode dar. Uma coisa sincera, uma coisa simples, uma coisa amistosa. As águas transparentes vinham beijar os loendros da praia. Então esta planta, então ele está nos descrevendo, eram estas plantas que existiam ao derredor da praia, como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza. Então os ventos faziam com que essas plantas ali estivessem embalando. Nos fala Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, nunca mais esta região esteve tão próspera. Era a região mais piscosa, era o local em que existiam agora a manifestação dos vegetais, das plantas, das frutas, numa beleza que não mais isto passou a ocorrer. O terreno passou a ser inóspito, o terreno passou a ser árido, hostil, pois não nos aproveitamos deste instante do convívio com Jesus. Então as virações, o mar, o vento, os pescadores entoavam uma cantiga rude e dispondo inteligentemente as barcaças móveis. Então ele está nos dando detalhes. Eram seres inteligentes, eram seres que estavam cantando alegres, pois estavam iniciando a sua tarefa naquele dia. Deitavam as redes, eles haviam acordado pela madrugada, estavam voltando agora à terra para trazer a pescaria em meio de profunda alegria. Esta alegria pode ter sido contagiada por Jesus? Com certeza isto ocorreu. O ambiente se modificou. Eu estou trazendo elementos que nos falam Emmanuel. Todas os vegetais, animais, todas as manifestações espirituais estavam envoltos por uma alegria. Até Otávio Augusto, até o Império Romano percebeu. Jesus aproximou-se do grupo e assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas. Então ele está nos dando o seguinte, ele sabe a identidade destas pessoas. Ele conhece a elas. Ele conhece a cada um de nós, conhece plenamente. Nos acompanha desde o nosso processo inicial da evolução. Ele está conosco. Ele é o caminho que vai nos levar ao Pai. Ele nos acompanha desde o instante que fomos criados por Deus. E ele está nos dizendo, conhece a Pedro, no caso Simão, e André. Venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Então olha lá o que ele está dizendo. Quando a maioridade se fez na terra, o governador se fez presente na vida planetária para ser visto em todos os planos. Dizem que ele foi agora surgindo em todos os planos que se relacionam ao planeta Terra. E aí se manifesta no mundo material para que nós tivéssemos valores e premissas do Espírito. André lembrou-se-lhe de já ter o visto nas cercanias de Betsaida e do que ele haviam dito a seu respeito, respondendo ao que o Filipe disse. Então,
André viu Jesus em Betsaida e viu que falavam dele em Betsaida. Ele peregrinou por estes locais. Ele fez coisas nestes locais, só que ele estava sem os apóstolos. Ele estava mostrando, porque não pode ser diferente. Aonde ele esteve, ele mostrou a grandeza da sua alma. Aonde ele esteve mostrando o contato e o convívio que ele tinha com todas as coisas. Coisas estas do Espírito, coisas estas que eram importantes. E naturalmente, em convívio pleno com o Pai. Enquanto que Simão, agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado, atônito, perplexo. Por quê? Porque ele está diante de algo que ele desconhece. Ele sabe no seu íntimo, e esta vai ser a conversação, mas é sobre isto. Falou-lhes com amizade de algo que vai ressoar no íntimo de cada um deles. E vai falar que ele vinha da parte de Deus, para que eles o auxiliassem nesta instituição. Eram necessários exemplos, eram necessários uma dedicação plena, para que as pessoas com premissas materiais pudessem entender por que estes homens iam cantando agora ao martírio. Por que eles não revidavam? Por que eles não lutavam pelas coisas? Como é que estes seres agora, com parâmetros novos, poderiam estar cantando? Ah, mas eles não haviam ainda adentrado nesses conhecimentos, mas eles já conheciam a Jesus. Olha bem como é que nos coloca Humberto de Campos. Mas, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho. Então imaginemos Jesus agora falando a eles do que era o Evangelho, do que era a Boa Nova, do quais eram as proposições às quais eles teriam que se identificar, quais eram as razões por quais os seres humanos estavam tão presos às contingências materiais, por que eles deveriam renunciar a tudo isto? E com um olhar incendido, envolto de júbilos divinos. Olha lá o que ele está nos dizendo. O olhar de Jesus, além de criar imagens, além de passar agora um poder de magnetização, um poder de persuasão, estava incendido, iluminado, de júbilos divinos. E eles perceberam. Claro que é perceptível. Ele falou com ardor, ele falou com amor, ele falou com uma devoção. Estando muitos outros companheiros do lago, a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: um rei? Porque ele falou de um reino. Então ele falou de um rei. E aí, esta era a questão. Eles iriam absorver aos poucos estes ensinamentos. Eles iriam mudar os parâmetros das suas vidas aos poucos. E Jesus daria a eles estas possibilidades. Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas, vai falar André de forma ingênua, porque um rei, uma coisa tão singela, e eles estavam presos porque eram afáveis, porque eram simpáticos, porque eles estavam ali envolvidos. Ele vai dizer, Pedro, como se a boa vontade devesse suprimir todas as deficiências. Ou seja, só a boa vontade deles. Pedro está argumentando desta forma. O lago é muito grande. Eu trouxe aqui as extensões. 19 quilômetros por 13, nas suas maiores extremidades. Então, é muito grande. O lago é grande e há várias aldeias circundando a estas águas. Então ele está dizendo, advogando a causa de Jesus, respondendo a André: Pedro, o reino poderá abrangê-las todas. Então ele está ainda preso a uma visão material. Isto dizendo, Jesus fixou em Jesus o olhar perquiridor, ou seja, seria isto, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. Então ele está ali afeito, porque é isto. Todos nós, perante Jesus, somos crianças. Eles eram crianças adultas,
nós, crianças ainda infantis, pois Jesus é muito grande para o nosso padrão, para o nosso parâmetro. E é isso que ele está querendo ser simpático, querendo ser empático, querendo entender, mas não entendendo plenamente. Continuemos na conversa. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram mudamente a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Então André vai se reportar e se lembrar o que diziam daquele homem. O que diziam dele? Porque essa foi a análise interior. O que foi a recepção deles? Eles se sentiram contagiados. Não há como ser diferente. Eles haviam vindo para isto, conheciam Jesus não sabem de onde, se sentiam agora totalmente embevecidos, e refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? No plano espiritual, isso foi programado previamente. Jesus planificou toda a sua tarefa no cenário material. O cenário material estava em condições de absorver a sua mensagem. Agora o mundo iria recepcionar outros padrões. Então eles se interrogaram de forma rápida, começou a concatenar ideias Pedro, e esta é a ponderação que nos traz Humberto de Campos. Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, ou seja, no registro mnemônico espiritual de cada um deles está esta imagem. Eles haviam conversado, eles haviam sido orientados de como seria toda a trajetória de todos eles, para que eles levassem a bom termo a boa nova no cenário material, de modo a encontrá-lo, estes domínios de lembranças, nas recordações mais queridas. Então ele lembrou, mas não lembrou o fato em si, lembrou de uma forma gostosa, de algo que levava o espírito deles. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito. E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Então está nos descrevendo o Humberto de Campos que estes foram os dois primeiros apóstolos a serem chamados. Simão e André, os dois irmãos que estavam voltando de uma pescaria, estavam agora sem hesitar, com uma certeza agora plena em seus íntimos de que aquilo era o melhor, aquilo era o necessário, aquilo iria abastecer a vida de cada um deles. Então, entendamos e vamos adiante. Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores. Veja lá o que está ocorrendo. Pessoas que estavam nas proximidades ouviram a conversação e trocaram palavras ridicularizadoras, ou seja, que tolice, que bobagem, que reino é este, que vocês vão seguir aqui mesmo, vocês não precisam ganhar o pão com a pescaria. Então as pessoas estavam, porque é assim a manifestação de todos os seres que não entendem qual a razão maior das nossas vidas, porque uns renunciam, porque uns buscam isto, porque outros estão lutando. É maturidade espiritual também, é maturidade, é boa vontade, são outros parâmetros a movimentarem as nossas vidas, mas essas conversas eram trocadas entre eles. O mestre, acompanhado de ambos e de um grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Carfanaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Olha lá o que ele está nos colocando. Aqui era a intendência de Antipas. Antipas era um tetrarca, filho de Herodes o Grande. Ali se cobrava impostos para Herodes. Veja bem, por que eu estou colocando isso? Eu vou
acentuar isto. Eu vou acentuar porque é importante. Então eles foram ao centro de Carfanaum, entrou Jesus calmamente na coletoria. E avistando um funcionário culto, publicano, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? Veja bem, essa conversa é importante para que a gente entenda. Levi conhecia Jesus, conhecia. Era primo de Jesus. Ele vai nos mostrar adiante, Humberto de Campos. Tinha grandes afinidades com Jesus. Jesus já havia alertado com certeza a ele. Então Jesus, após conclamar André e Pedro, vai à coletoria em busca de Levi e vai perguntar a este funcionário simples o que ele fazia ali. O interpelado fixou com surpresa. Do momento, conhecia ele, mas seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo, devidos a Herodes. Eu acentuei aqui porque é importante. Publicano era aquele que cobrava impostos para Roma. Era tido e havido como de má vida. Havia os impostos de Herodes para que as pessoas, para que Herodes, no caso o tetrarca, pudesse fazer as construções na Palestina. E havia os impostos do templo, do Sinédrio. Então eles tinham vários impostos, mas ele não era tido como pessoa de má vida. Trabalhava para o embelezamento da Palestina. O publicano era tido e havido como Zaqueu de má vida. Por que eu estou dizendo? No livro Paulo Estevão nos é reportado, quando Paulo tem aquele chamamento nas portas de Damasco, ele volta e vai agora entrar por Nazaré, por Carfanaum, e vai visitar ainda Levi, Mateus, trabalhando ainda nessa coletoria. Nessa coletoria. Então ele trabalhava ainda aí. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que lhe pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, disse comovido: Senhor, estou pronto. Jesus não precisou pregar como fez a André e a Pedro. Não que eles não viriam naturalmente, mas naturalmente Mateus já conhecia Jesus, como vai nos reportar, como eu já disse. Então, estou pronto para agora recolher os bens do céu. Então, vamos, disse Jesus abraçando-o. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina. Eu estou trazendo aqui que no interior da casa de Pedro, que passa a ser o fronte, passa a ser o local em que Jesus vai se abrigar muitas vezes, na casa singela de Pedro. Fará também na casa de Levi, em alguns instantes, quando em Carfanaum. Mas aqui ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a primeira exposição de sua consoladora doutrina. E todos ali estavam, e não eram poucas as pessoas que vieram, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração, sincero e puro, para sempre as claridades do seu reino. Então ele está mostrando às pessoas o que era necessário que eles tivessem para que eles pudessem se identificar. Era necessário uma adesão do coração, uma adesão de mudanças de parâmetros, para que eles entendessem. Até então, o mundo esteve preso às conquistas exteriores. Até então, o mundo esteve sempre agora mirando e ao mesmo tempo deslumbrado com estas exterioridades. Agora era outro instante. Agora eram outros os objetivos. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Ele está dizendo que aqui haviam alguns apóstolos e alguns discípulos. Então, olha lá o que está acontecendo. E vai nos reportar Neio Lúcio
que por 40 dias ele vai pregar na casa de Simão Pedro a estas criaturas, para que elas fossem embaladas em novas proposições. Ao final da tarde, após a pescaria, ele se aproximava, contando a eles o que era necessário que eles tivessem. Na tarde deste mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova, na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. Então, em Carfanaum, banhada pelo mar da Galileia ou Tiberíades, ele fez a primeira pregação. Então, ele está nos dizendo a beleza que estava envolvendo aquela localidade. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. Então, ele está nos dizendo algo belíssimo. A natureza sentiu todas as vibrações provenientes do amor do nosso mestre. Foi sentido por tudo e todos que ali estavam. Então é algo que nós não podemos desconhecer. É uma beleza vigorosa a ocorrer neste instante. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. Olha o que ele está nos dizendo, que é belíssimo. A natureza sentiu a modificação de proposições, a modificação de vibrações, de energias nunca vistas na Terra. Ele agora espargiu o amor, ele fez com que houvesse essa conclamação, a primeira no cenário material. Todos ali estavam embevecidos, todos os seres. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo, sentir esta brisa de amor, sentir este elevo dos céus, sentir toda agora uma bondade a envolvê-los. E na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos pecadores com homens analfabetos e simples que haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. Todos foram contagiados, todos foram magnetizados, todos foram envolvidos, todos foram atraídos para esta primeira manifestação. Mas continua nos falando Humberto de Campos. A multidão contemplou, Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Anã, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Então Jesus iria trabalhar a alma humana para que ela descortinasse com boa vontade dentro de si um reino que precisava surgir, que precisava ser erigido por cada um de nós. Esta mensagem perpassa os séculos, perpassarão os milênios, farão com que para todos nós sempre seja um divisor de águas. Quando nós encontramos Jesus, a vida passa a ter um outro horizonte, uma outra perspectiva. Este é o chamamento que ressoa todos os anos. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos um material de base para a sua construção eterna e sublime. Então ele iria trabalhar aqueles que são pessoas tidas e havidas como reles, menores, ou aqueles que não têm sucesso, aqueles que não se envolvem com as questões do mundo. São estes, porque estes estão mais próximos a um arrependimento, a uma mudança. Estes estão decepcionados, estes estão doridos, estes estão agora fraquejando, e estes são aqueles que podem recepcionar melhor a este chamamento. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria, e tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Então ele começa a apresentar
o reino que esperava no plano espiritual, mas o reino que precisava surgir no nosso interior. Magnetizado pelo amor, o povo o escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longo, no firmamento de Carfanaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz. Então ele está nos dizendo, a vibração era desconhecida, uma claridade que nunca havia visto o mundo. O firmamento estava agora deslumbrado de luz, e bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Então, eles se manifestaram, dando possibilidade de uma claridade, de uma beleza, de uma sintonia, se debruçaram sobre a terra. Estes que vivem nos planos superiores da existência estavam nos possibilitando agora este convívio do nosso mestre, que iria ser agora descortinar os horizontes da terra. Era o filho do rei se consorciando com a terra, nos dando possibilidade de nós nos redimirmos. É isso. Então nós vamos finalizar o nosso estudo desta noite agradecendo a esta oportunidade. Senhor Jesus, que as tuas bênçãos possam ser por nós recepcionadas. E assim gratos, finalizamos o nosso encontro dando graças a Deus. E que assim seja.